Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aline Quinto Psicanalista. Este é mais um vídeo da série de vídeos a respeito da adolescência. E neste vídeo nós vamos responder algumas perguntas enviadas pelos nossos seguidores. O intuito é que talvez a dúvida de outra pessoa possa trazer luz e esclarecimento ao que também é a sua dúvida. Então, fica comigo até o final, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para o seu relacionamento com esse adolescente. Primeira pergunta que foi enviada é: por que o meu adolescente se acha tão feio? Como falamos no vídeo anterior, o adolescente está passando por uma fase de mudanças, inclusive mudanças do corpo. E é muito natural que com a perda do corpo harmonioso da infância, e o surgimento desse corpo novo, traga aí algum desconforto, alguma estranheza. E existe algo também biológico, do fator aí biológico mesmo, né? O desenvolvimento das partes desse corpo nem sempre acontecem de maneira sincronizada. Então é comum, né, que, por exemplo, o nariz pareça um pouco não condizente o tamanho do nariz, não harmonioso com o tamanho do rosto, a mudança na voz. Para as meninas, os seios parecem não combinar muito com esse corpo e é tudo uma questão de tempo, uma questão de ajuste para que haja aí uma adaptação, né? E esse adolescente se acostume e passe a ver beleza nesse novo corpo, né? E deixando aí literalmente de lado o corpo da infância. Outra pergunta: por que o meu adolescente se fecha sozinho? Na verdade, existem vários fatores que podem explicar esse comportamento. Primeiro, é importante considerar o temperamento desse adolescente. Se esse adolescente for, por exemplo, melancólico, tiver o temperamento melancólico, é natural que ele não vai ser muito dado a muitas amizades, muitos relacionamentos, que ele vai preferir ter aí um tempo consigo mesmo. Então, é importante considerar qual é o temperamento, dessa pessoa. Agora, o isolamento com relação aos pais pode estar relacionado a um fator que falamos no vídeo anterior, que é a perda da idealização dos pais. Quando esse adolescente descobre que seus pais não são seres divinos, são seres humanos que falham, que erram, que não sabem tudo, ele precisa suprir essa lacuna de alguma forma e ele vai procurar, isso em alguma tribo, a qual ele queira permanecer. Daí ele vai dar mais ouvidos e se relacionar maior tempo com amigos do que com os pais. Quando em casa, pode ser que ele precisa ficar sozinho e aí os pais podem entender isso como um isolamento, mas não é um isolamento necessariamente como um todo. É preciso também considerar um outro fator muito importante. Na tentativa desse adolescente firmar a sua nova identidade, é possível que surja aí alguns conflitos, com os pais nessa fala, nesse relacionamento. Isso pode estremecer um pouco essa relação, o que pode levar esse adolescente a preferir, em alguns momentos, estar só consigo mesmo. Uma outra pergunta que eu achei muito interessante, e essa aqui talvez seja a dúvida de muita gente: qual é a pior fase da adolescência? A pessoa que fez a pergunta, inclusive, ousou, colocar uma resposta: são todas? Eu acredito que não. Acredito que a pior fase é justamente ali no comecinho, ali entre seus 14 e 16 anos, parece ser a fase mais turbulenta. Acontece que essa fase é justamente a fase de adaptação, Os adultos, eles se sentem não compreendidos, o adolescente também se sente não compreendido, podem surgir aí alguns atritos, alguns embates, A novidade desse momento vivenciado para ambas as partes pode tornar essa fase um pouco mais difícil, como qualquer fase de adaptação. Então, o começo pode parecer um pouco mais difícil, e quando já está saindo da fase, quando se acostumou, quando aprendeu a lidar, aí finalmente começa a outra fase. E por que o meu adolescente não se interessa por nada? Uma característica muito comum no início da adolescência é a perda pelos interesses de outrora, pelos interesses da infância, como já falamos, Eles se sentem desencantados com atividades infantis. Os jovens adolescentes são mais facilmente distraídos e entediados. Eles estão descobrindo um novo universo. E assim,
essa atenção pode parecer um pouco errante e isso pode vir a afligir, né? Tanto os jovens adolescentes que têm uma certa dificuldade de suportar o que é desinteressante. Então parece que ele não quer fazer nada, mas na verdade ele está tendo uma dificuldade, né? Porque aquilo que estimulava antes já não estimula mais. E aí parte numa nova descoberta, com o que se ocupar, com o que se entreter. E esse interim, esse meio tempo pode parecer um momento de vazio, de desinteresse, mas é apenas uma fase de transição. Essa pergunta eu também achei muito interessante, porque, diferentemente dos adolescentes de outras gerações, os da atualidade enfrentam tantos problemas com depressão e ansiedade. Eu diria que os extremos, né, está aí entre as principais causas. Como a pessoa que me mandou essa pergunta mesmo falou, a comparação, né, que ela apresentou já de certa forma justifica, né? Em outras gerações existia aí mais restrições e isso trazia para o adolescente a sensação de segurança e proteção. Quando hoje ele tem aí, pode experimentar um extremo, um excesso de liberdade que pode não ser condizente com a sua maturidade, pode causar um certo medo. E como já falamos em outros vídeos aqui do canal, a ansiedade nada mais é do que o medo. Quando a pessoa percebe, sente ou imagina que ela esteja em alguma situação de perigo. Então isso pode causar nos adolescentes uma certa ansiedade, um medo pertinente a essa fase, né? E a esse excesso de liberdade que talvez ele não saiba ainda como lidar com tudo isso. Outros fatores que podem contribuir para essa questão dessa alta demanda, né, de ansiedade nessa fase são as comparações. E as redes sociais, elas potencializam muito isso. Porque a vida apresentada nas redes sociais, que não necessariamente é a vida normal, real do indivíduo, pode fazer com que esse adolescente esteja sempre na busca de superar, de ser aceito, né, de corresponder a essas expectativas, o que pode gerar um cansaço. Né? Esse cansaço dessa busca pode ocasionar, sim, ansiedade e depressão. Também questões relacionadas à sua sexualidade, situações onde o adolescente é colocado, né, obrigatoriamente a ter que decidir sobre sexualidade, algumas escolhas como profissão, como aquilo que ele vai ser, pode causar uma certa ansiedade, uma certa insegurança, um certo medo. A realidade é que hoje nós temos aí um número maior de adolescentes entrando cada vez mais cedo nessa questão, né, de ansiedade, depressão e permanecendo por muito mais tempo. Então nós precisamos cuidar, né, como pais e cuidadores, precisamos aí observar quais são essas situações de extremos, né, que os nossos adolescentes estão impostos aí e que pode trazer essa sensação, né, essa situação de ansiedade e depressão para a vida desse jovem adolescente. E eu gostaria de deixar algumas dicas, né, de relacionamento que podem favorecer o bom relacionamento entre pais e adolescentes, que vai aí favorecer passar por essa fase de uma maneira menos danosa. Evite fazer julgamentos. Você não precisa concordar com tudo que esse adolescente faz, mas você pode procurar entendê-lo. Lembrar da fase que você foi adolescente pode ser uma boa ajuda para isso e entender que essa fase vai passar também. Um outro fator muito importante, abre espaço para aquilo que o seu filho quer falar, para as ideias, né? E de vários aspectos, trabalho, sexo, amor, né? Tudo aquilo que é novo, abre espaço para que ele exponha, para que ele fale, para que ele manifeste as suas ideias, e isso vai agregar na formação dessa identidade. Ajude esse adolescente a acreditar no seu próprio potencial. Ressalte as características positivas que ele tem. Incentive ele a investir tempo naquilo que ele julga importante, que lhe é prazeroso. Dê bons exemplos aos adolescentes. Nessa fase, eles costumam se espelhar e reproduzir comportamentos. Então, vale mais aquilo que você vive do que aquilo que você fala. Seja claro, adolescentes precisam saber exatamente o que se espera deles e a consequência que eles terão, né, caso eles desobedeçam, caso eles fujam desse padrão, caso eles não consigam corresponder. Algo muito importante também é seja coerente. Se você ignorar um erro do seu filho numa semana e castigá-lo na semana seguinte por erro parecido, isso pode confundir, né, e causar aí uma certa dificuldade dele superar e passar por essa fase e adquirir também valores. Seja razoável, mostre flexibilidade por conceder ao seu filho mais liberdade conforme ele mereça.
Seja flexível com as escolhas, com os acertos e também com os erros. Preocupe-se com o caráter desse adolescente. Seu objetivo não é apenas fazer esse adolescente se tornar obediente, mas sim ajudá-lo a desenvolver uma consciência saudável, né, que vai aí favorecer uma vida adulta igualmente saudável. Na realidade, tudo que nós falamos aqui, né, e também os vídeos anteriores sobre esse assunto, as respostas desse vídeo funcionam apenas como um norte e não como uma receita de bolo. Cada pai, cada cuidador, cada adolescente vai precisar se encontrar nesse contexto e encontrar a melhor maneira de passar por essa fase de uma maneira menos turbulenta, de uma maneira menos truculenta, de uma maneira menos danosa. E, obviamente, que o conhecimento e a informação facilitam e muito esse processo. Eu espero que essas perguntas e respostas apresentadas aqui tenham, de alguma forma, trazido luz ao seu relacionamento com esse adolescente. E se você conhece alguém, né, que esse vídeo vai ajudar também, compartilhe, seja agente da boa informação. Eu sou a Aline Quinto, psicanalista clínica, pós-graduada em comportamento humano, comunicação e neurociência. Obrigada por ficar até o final. Não deixa de seguir o canal, curtir, compartilhar e também comentar. Até a próxima!